A declaração modelo 22 de IRC serve para reportar à autoridade tributária os rendimentos sujeitos a este imposto. Permite calcular o imposto a pagar ou a receber e apurar o lucro ou prejuízo anual das empresas, com base no resultado líquido contabilístico, ajustado pelos valores a acrescer ou deduzir. Quem deve entregar? Entidades residentes, independentemente de exercerem atividade comercial, industrial ou agrícola. Entidades não residentes com estabelecimento estável em Portugal. Entidades não residentes sem sede ou direção em Portugal que obtenham rendimentos no país sem retenção na fonte a título definitivo. Quem está dispensado? Entidades isentas de IRC, exceto se sujeitas a tributação autónoma, ou se tiverem rendimentos de capitais sem retenção na fonte definitiva. Entidades não residentes sem estabelecimento estável que apenas tenham rendimentos isentos, ou sujeitos a retenção na fonte definitiva. Entidades que apenas obtenham rendimentos não sujeitos a IRC, salvo se forem tributadas autonomamente. O modelo 22 é composto por uma parte comum e vários anexos. Para as empresas com período de tributação igual ao ano civil devem entregar a declaração até 31 de maio. Para as restantes, o prazo é o último dia do 5º mês após o fim do período de tributação. Neste tutorial vamos mostrar os 2 passos necessários para automatizar os procedimentos de criação do modelo 22 no Artsoft. Primeiro passo: configurações. A configuração do modelo 22 é fundamental para estimar corretamente o imposto e garantir o preenchimento automático da declaração, além de permitir a geração do ficheiro XML para submissão no portal das finanças ou entrega direta a partir do Artsoft via Web Service. Para aceder à janela de preenchimento dos diversos quadros deste modelo, deve aceder às tabelas de contabilidade e ativos, no grupo Declarações, escolher a opção Modelo 22. Este modelo desempenha um papel importante no cálculo do valor do imposto estimado, no momento do apuramento de resultados, visto que o Artsoft verifica os diversos campos do modelo. Os quadros de 1 a 3 da folha de rosto contêm informações gerais, como período de tributação, sede e identificação do sujeito passivo. Esses dados são preenchidos automaticamente a partir da configuração dos dados relativos à empresa e não podem ser editados manualmente. Assim como nos 2 primeiros quadros de cada anexo. A taxa de IRC aplicada depende do tipo de entidade, indicado nos dados da empresa. Micro, pequena, média, grande ou setor não lucrativo. Essa taxa é usada para calcular o imposto estimado e, no regime geral, segue escalões fixos no Artsoft. Além das fórmulas de recolha de valores, para as rúbricas dos quadros, o Artsoft disponibiliza a tabela de elementos contabilísticos. Esta tabela complementa a principal, permitindo configurar rúbricas com várias contas e realizar operações entre elas. É especialmente útil para cálculos precisos, como percentagens e valores fixos, garantindo maior flexibilidade e automatização no processamento contabilístico. Como, por exemplo, o cálculo dos impostos e encargos sobre terceiros, visto que permite criar rúbricas específicas para recolher dados destinados à rubrica 727 do quadro 07 do modelo 22. Neste quadro, devem ser inseridas as contas que contribuem para os cálculos. Para tal, na janela do modelo 22, na rúbrica 727 do quadro 07, deve ser inserida a fórmula que vai recolher os valores da tabela de elementos contabilísticos. Esta é identificada pela sintase cifrão-valor com o nome da tabela entre parênteses. Para além desta, ainda podem ser utilizadas fórmulas para incluir contas contabilísticas e regras específicas para cada tipo. Cada fórmula é composta por conta, tipo de saldo, mês e ano. No entanto, é possível aplicar regras adicionais, cujo detalhe pode consultar no Help Online. No quadro 4 e no grupo 3 devem ser ativados os anexos aos quais a empresa tem de dar resposta. As rúbricas disponíveis no quadro 7 podem ser preenchidas com as contas da contabilidade ou com fórmulas, quando o valor a ser recolhido está refletido no saldo dessas contas. Quando os valores não estão refletidos no saldo das contas, podem ser inseridos manualmente na linha. No quadro 8, regimes de taxa, quando aplicável devem ser escolhidas as rúbricas referentes à utilização de outra taxa que não a taxa normal, no grupo 8.1. A redução de taxas deve ser ativada na opção, no quadro 3, e no grupo, regime de tributação dos rendimentos.
Nos quadros de 9 a 13 permitem 3 formas de preenchimento das diversas rúbricas. Inserção das contas ou de fórmulas de recolha dos valores necessários das contas, quando o plano de contas está estruturado para responder. Ou utilizando fórmulas de elementos contabilísticos, como por exemplo as tributações autónomas no campo 365 do quadro 10. E a inserção manual de valores diretamente nos campos. No anexo A relativo à derrama municipal, o quadro 3 constituído por 2 grupos, em que o primeiro contém valores que são recolhidos automaticamente de outros campos do modelo. Já os campos do grupo dos dados específicos são parametrizáveis, onde destacamos o primeiro por ser do tipo seleção e os restantes por recolha de fórmula ou introdução manual do valor. No quadro 4, cálculo da derrama municipal, deve-se inserir as linhas referentes a cada município. Para tal, tem de identificar o município, a taxa da derrama aplicada, o valor das despesas efetuadas com o pessoal e escrituradas no exercício. O rácio de repartição é calculado pelo Artsoft, tendo por base os valores anteriores e dados do quadro 3. A última coluna também é calculada. Os campos com cor azul são os somatórios das colunas massa salarial e derrama calculada. O anexo C deve ser preenchido se a sede da empresa for nas regiões autónomas portuguesas. Todos os campos de todos os quadros são de recolha automática e estão disponíveis para consulta. O anexo D, benefícios fiscais, é obrigatório para períodos de tributação superiores a 2010. Para períodos anteriores, os benefícios fiscais são declarados no anexo F da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, não sendo este anexo aplicável. Os quadros 3, 4, 5, 7, 9 e 10 exigem a introdução de valores. Caso existam contas na contabilidade associadas aos respectivos códigos, é possível utilizar fórmulas de contabilidade para o preenchimento automático. O anexo é regime simplificado, as rúbricas devem ser preenchidas consoante os proveitos existentes na empresa. Devem ser inseridas, nas diversas rubricas, as fórmulas de recolha das contas que contêm os valores mencionados, ou então os valores manualmente. O anexo F é um documento que deve ser apresentado pelos organismos de investimento coletivo. Ele contém informações relevantes sobre a tributação desses organismos. Segundo passo: criação e envio do ficheiro modelo 22. Ao aceder pela primeira vez à opção Contabilidade, Declarações, modelo 22, poderão ser detectados erros que o próprio Artsoft se encarregará de informar e corrigir, se possível. Para gerar e listar o modelo 22, deve selecionar uma das opções disponíveis no menu Exportar, que se encontra no canto inferior esquerdo no quadro do modelo 22. A opção XML Validador Online gera um ficheiro identificado por MOD22, ano do exercício, na diretoria Arquivo, Contab, da empresa, para posterior submissão no portal das finanças. Se o ficheiro gerado tiver erros, é apresentado o ficheiro do log de erros. A opção AT via Web Service realiza a comunicação da declaração modelo AT através de web serviços próprios, após a autenticação do contribuinte ou do contabilista com poderes para tal. Desta forma, é necessário o preenchimento dos respectivos campos de identificação, que são parametrizados no Artsoft, que surgem após pressionar esta opção. Quando a autenticação do contribuinte é realizada pelo utilizador do Artsoft responsável pelo ato, o utilizador deve ter as credenciais da AT inseridas no seu registro de utilizador. No grupo Credenciais AT, se o campo ID e a password estiverem preenchidos com os acessos registados na AT. Ao submeter o ficheiro na AT, os dois campos são preenchidos automaticamente, não precisando de introduzir a password. No caso de só preencher o campo ID, ao submeter o ficheiro na AT, irá visualizar a possibilidade de submeter o ficheiro como contribuinte e, neste caso, deve introduzir a password. Se na configuração de dados relativos à empresa o campo do NIF do contabilista estiver preenchido e no registro do utilizador não tiver o campo da password preenchido, visualizará, no quadro de comunicação, a opção Contabilista sem plenos poderes declarativos para o contribuinte, selecionada. Neste caso, é necessário introduzir a password do contribuinte e do contabilista. Se na configuração da empresa o campo do NIF do contabilista estiver preenchido e o utilizador tiver o campo da password preenchida, visualizará, no quadro de comunicação, a opção Contabilista com plenos poderes declarativos para o contribuinte, selecionada, e será necessário introduzir a password do contabilista. Em qualquer destas situações, a opção Autenticação do contribuinte está sempre disponível.
Após a parametrização da autenticação, deve aceder ao botão Submeter, onde se encontram duas opções disponíveis. Validar, esta opção executa a validação da declaração no servidor de testes na AT e apresentará os possíveis erros de preenchimento da declaração. Validar, servidor real, esta opção executa a validação da declaração no servidor real na AT e apresentará os possíveis erros de preenchimento da declaração. Se clicar no botão Submeter, a aplicação irá validar e submeter a declaração na AT. Se existirem erros de comunicação ou de outra origem, é mostrado no ecrã. Entre cada tentativa de comunicação terá de aguardar pelo menos 5 segundos. Com a automatização do modelo 22 no Artsoft, o processo de criação e submissão da declaração torna-se mais rápido, seguro e eficiente. Ao configurar corretamente a aplicação e seguir os passos indicados, garante-se não só o cumprimento das obrigações fiscais, mas também a redução de erros manuais e do tempo despendido na tarefa. A criação e submissão do modelo 22 requer o licenciamento do módulo Contabilidade do Artsoft. Faça a automatização de procedimentos no modelo 22, recorrendo ao software Artsoft versão 25 ou superior. Para saber mais informação sobre este tema, consulte a formação sobre o modelo 22. Gostou do tutorial e quer aprender mais sobre a Artsoft? A resposta está na formação. Com o apoio da nossa equipe de tutores, temos para si mais de uma dezena de formações disponíveis. Podem inscrever-se por temática ou adquirir o ArtPass se preferir ficar com acesso livre de trânsito a todas as formações. A decisão está nas suas mãos. E se quiser ir mais além, pondere a formação personalizada por empresa e dê aos seus colaboradores mais ferramentas para o sucesso do seu negócio. Vemo-nos na formação